bater esse papo com a gente. Sei que a agenda está cheia. É um prazer Valeu, te Larinha. ter no IFL virtual. Eu espero que em breve a gente possa se encontrar também em outras circunstâncias. Muito obrigado. A gente está ansioso para te ouvir. Antes de você entrar, a gente estava comentando um pouquinho assim sobre a trajetória, as coisas que o nosso dever de casa sobre você, assim. Boa. Eu entreguei uns casos, sabe? Entendi, uns casos antigos, né? É uma satisfação muito grande para mim também ver um amigo de longa data ter uma carreira de sucesso como a sua. Falei Muito com o pessoal obrigado. mais cedo e repito para os associados que estão aqui, que eu, desde muito tempo, eu escuto você falar assim dos seus objetivos, como que você queria conquistar diversas coisas. E é muito legal ver você conquistando tudo isso e podendo dividir isso aqui com a gente. Então, Legal. eu vou passar a palavra para a Bárbara. Ela vai conduzir essa conversa para a gente. E aí, logo depois, ela passa para você. Tá bom? Legal. Muito Muito obrigado. obrigada pela presença. Pessoal, manter os microfones fechados quando não estiver fazendo pergunta. Beleza, muito obrigado, Laurinha. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Bernardo. Mais uma vez, obrigada por ter aceito o nosso convite. Vou falar um pouquinho sobre você, né? O Bernardo, ele é fundador e CEO da Explode Group, que surgiu a partir do seu DNA empreendedor e inquietude em trazer soluções para o mercado por meio de estratégias de imersão de marca e focado em inteligência de negócios. Ele é formado em administração pelo IBMEC e apaixonado por entretenimento e tecnologia. Bernardo fundou sua primeira empresa aos 22 anos, a TMI, Talk More for That One, focada em brand experience e que hoje completa a Explode ao lado do The Hub, uma Martech, a do sofisticada sem ser cara, multiplataforma de conteúdos relacionados ao universo feminino. Bernardo, obrigada mais uma vez e te passo a palavra. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Laurinha. Eu queria agradecer super o convite da gente poder trocar um pouquinho de experiência. Eu acho que quando eu falo em algum lugar, eu nunca, até falei isso até com a Laurinha, eu nunca fui um empreendedor de palco, de palestras prontas, e sempre fui um cara muito mais um empreendedor raiz ali que construiu tudo, acho que ao longo desses 11 anos aí, com muito trabalho, dedicação para chegar onde a gente está. Então, basicamente, até um overview geral, a gente tem 11 anos de negócio. A TM1 foi a primeira empresa que realmente eu fundei aqui em BH. Então, as 3 empresas do grupo hoje não têm nenhum tipo de investimento externo. Então, sempre foi 100% feito com investimento próprio, a partir do investimento muito baixo inicial, que foi o próprio investimento da minha parte de R$20 mil. A gente construiu um grupo hoje que tem mais ou menos 110 funcionários, que atende as principais marcas do Brasil. E hoje a gente está sediado em São Paulo, mas eu acho que toda a nossa trajetória ela vem de BH, foram mais ou menos 4, 5 anos em BH, para depois a gente tomar a decisão de ter estrutura sede em São Paulo. E hoje a gente tem como uma das empresas mais conhecidas, talvez, é a TM1, que cuida da parte de brand experience. A gente é responsável por atender e fazer toda a parte de experiência de marca da Netflix, por exemplo, dentro do Brasil, que eu acho que é reconhecida por todo mundo, Coca-Cola, Bayer, alguns bancos do mercado financeiro. Então, acho que a gente está dentro das principais marcas hoje. Além disso, a gente tem a The Hub, que é uma Martech, que é uma empresa que une marketing e tecnologia para alavancar resultados de negócio. É uma empresa bem legal, que surgiu há 4 anos atrás e hoje, graças a Deus, a gente surfa uma onda de mercado super importante que, se a gente não tivesse construído esse negócio há 4, 5 anos atrás, talvez hoje a gente estaria num momento um pouco mais complicado. Então, a gente está surfando uma onda que era uma necessidade de todo mundo se preparar há um tempo atrás e que realmente as empresas se atinaram para isso hoje, para cuidar de toda a parte de jornada de inteligência de dados, toda a parte de jornada de comunicação com seus clientes. E o Sofisticada, que é a terceira empresa do grupo, eu acho que quem vai conhecer são as mulheres daqui do encontro, que foi realmente uma iniciativa que eu construí junto com a Isadora, que é minha esposa, no momento que a gente casou e ela foi para São Paulo. Então, eu entendi que naquele momento ali
a gente precisava de construir um business bem interessante, bem legal, que engajasse uma base muito consolidada de mulheres e, ao mesmo tempo, eu dedicasse dentro de uma construção para que ela se tornasse uma profissional também totalmente satisfeita dentro da sua área de atuação. Então, não adiantava nada só o Bernardo traçar grandes caminhos se eu não abrisse mão um pouco da minha construção para poder desenhar caminhos junto com a minha esposa também, porque no casal, quando só tem um dos dois que realmente que decola, acho que isso causa lá na frente sei lá, um não alinhamento. Então, a gente optou por crescer e construir juntos, e foi a melhor decisão da minha vida. Então, basicamente é isso. Hoje a gente está em São Paulo, mas na verdade a gente está em BH agora, está espalhado no Brasil inteiro, atendendo projetos Brasil e projetos fora do Brasil também. Ótimo. Aí, entrando já um pouquinho no detalhe das empresas, estava lendo um pouco, né, que a The Hub ela utiliza a inteligência artificial para antecipar algumas coisas, né, não dá tanta oscilação para os seus clientes. Nesse cenário de pandemia, você conseguiu antecipar, né, porque isso pegou todo mundo de surpresa, mas você conseguiu antecipar alguma ação, conseguiu tomar alguma decisão para os seus clientes que você acha interessante seja compartilhar com a gente? Teve a inteligência artificial, né, ajudou em algum ponto durante essa pandemia? Na verdade, a The Hub, acho que para te aprofundar um pouquinho, ela cuida de toda a parte de inteligência de dados com foco em conversão de vendas, e a gente usa vários mecanismos de tecnologia para a gente alavancar esse resultado. Então, um ponto mais positivo dessa construção da The Hub era que até pouco tempo atrás as empresas não lidavam e não tratavam os dados ociosos dentro da empresa. Normalmente, acho que um ditado bem antigo, assim, eu acho que culturalmente todo mundo procurava fazer campanhas, era muito mais glamuroso fazer novas campanhas para aquisição de novos clientes do que tratar sua base de dados interna para poder manter um relacionamento com aqueles clientes ali de forma efetiva e de forma segmentada para que aquilo ali gerasse um resultado super positivo no longo prazo. Então, a The Hub, o que ela faz? Ela usa de toda a parte de dados não tratados dentro das grandes empresas para conseguir ter uma jornada totalmente segmentada, usando várias ferramentas de tecnologias diferentes para ter uma maior retenção daqueles clientes. Então, na crise, as empresas que já tinham essa parte do processo já evoluída se deram, acho que infinitamente muito melhor, porque hoje a necessidade de aquisição, hoje a aquisição de cliente, ela se torna algo dentro do mercado de comunicação um pouquinho mais complicado e delicado do que quando o mercado estava aquecido. Então, hoje até o posicionamento, quando eu falo do mercado de comunicação, que é o meu mercado, hoje até o posicionamento de determinada empresa impacta muito na necessidade ou não de você fazer negócio com aquele tipo de business. Então, quem se preocupou com isso lá atrás, um pouquinho de tempo atrás, 1 ano, 2 anos atrás, está colhendo grandes frutos hoje em dia de ter uma jornada totalmente segmentada e bem desenhada para poder tratar todos os dados e conversar de uma forma eficiente com toda a sua base. Então, esse é o ponto da The Hub. A gente conversa de forma eficiente com aquela base de dados que, normalmente, dentro de uma big empresa, é simplesmente um número. Temos 8 milhões de clientes aqui dentro. Mas isso deve ser tratado agora de forma muito mais eficiente para aquele ali no seu número. Exatamente a gente entender que atrás de cada CPF daquele ali, existe uma pessoa com necessidades, com vontades e com características completamente diferentes. Maravilha. E com a Talk More Than One, vocês usavam muitos eventos físicos, né? Então, a brand experience era muito ali, a pessoa estando no evento, né? Tendo uma relação direta com a marca, né? Vocês, se não me engano, que fizeram Fire na Hotmart aqui em Belo Horizonte, né? Que é um evento que ficou muito conhecido para a gente, justamente por conta dessa experiência. Como é que vocês estão lidando agora com a maioria dos eventos sendo adiados, cancelados e tendo que migrar para o online? Como é que vocês estão fazendo esse brand experience no online? O ponto mais importante a gente é o responsável, a gente tem os últimos 4 anos foram de responsabilidade da TM1 fazer o Fire, empresa Hotmart que a gente admira super aqui em BH.
E também a gente foi responsável por fazer, acho que, grandes eventos que muita gente conhece, por lançar a maioria das grandes séries da Netflix, Stranger Things, La Casa de Papel, foi um lançamento que a gente fez que foi incrível também, dentro da Comic Con, que é o maior festival do mercado geek que existe em São Paulo. O que a gente fez? Eu acho que como construção de história e que serve, eu acho que para todas as pessoas hoje dentro do mundo. A gente começou um ano com um caminho e com características super positivas. Então, a gente começou com 2020 com um mercado extremamente acelerado para o mercado de brand experience, para o mercado de experiência de marca. Eu acho que todo mundo que está aqui viveu eventos que talvez nunca tenham vivido antigamente pelo nível de experiência. Então, a gente estava falando desde os shows, que eram shows sertanejos, até as grandes experiências de marca. Isso, a gente estava no ápice do mercado de experiência ao vivo. Então, a gente estava vivendo um momento muito positivo para o mercado de experiência ao vivo, para um 2020 maravilhoso. A gente começou o ano de 2020 com uma projeção de faturamento muito legal e, ao mesmo tempo, sendo a primeira empresa brasileira a patrocinar o maior festival de criatividade do mundo e de inovação, que era o SXSW. A gente começou o ano patrocinando esse grande festival lá fora e tendo vários eventos dentro do festival para a gente levar todas as pessoas que eram relacionadas ao mercado de comunicação, marketing, evento, que estavam dentro do festival, dentro de um grande big show lá que a gente tinha em Austin, no Texas. Então, a primeira coisa que a gente fez, na verdade, o primeiro impacto, acho que talvez uma das primeiras empresas brasileiras de eventos que sentiram esse impacto foi a gente, com o cancelamento do festival em Austin, que veio em fevereiro. A partir desse momento, a gente, por iniciativa interna, entendendo a tendência desse momento péssimo chegar dentro do Brasil também, a gente optou por investir no mercado de eventos online. E a gente sabe hoje o número e a quantidade de conteúdos que tem sendo disseminados na internet, então acaba que a concorrência de conteúdos ela é muito grande. Mas nesse momento, quando a gente recebeu o cancelamento do festival, que era o festival que aconteceria em Austin, a gente começou a investir muito forte, tempo e energia, muito mais do que investimento financeiro, para a gente desenvolver a melhor solução do mercado em eventos online. E acaba que no dia 28 agora, a gente fez o lançamento dessa plataforma dentro de um evento proprietário, e isso fez um boom, e isso virou a chave do business do ATM1 totalmente. Então, a gente era muito reconhecido como experiência ao vivo, e acaba que a gente pegou toda a técnica de experiência ao vivo, mesclado com as técnicas de tratamento de dados da The Hub, e a gente criou um novo produto, que chama o ATM1 Live Streaming. Então, com a criação desse novo produto, a gente se posicionou no mercado como os especialistas, como grandes especialistas de experiência online. E a gente elevou muito o padrão do mercado de entrega de evento online, principalmente focado dentro do mercado corporativo. A partir desse momento, a gente gerou uma demanda muito grande por projetos bem estruturados, que a gente está vendo a maioria dos eventos hoje no ao vivo, no online, são poucos estruturados e acontecem muitas falhas. Então, a gente mesclou a tecnologia de televisão mais tecnologia de evento para a gente entregar uma solução para os nossos clientes. E, consequentemente, a gente conseguiu fechar já vários grandes eventos online, eventos bem estruturados, para a gente conseguir manter o nosso time e a mesma estrutura de business que a gente tem. Então, foi essa virada que a gente fez nesse momento. E acho que a gente foi super reconhecido no mercado por isso. E você acredita que daqui para frente essa parte do online vai ser permanente para vocês, vai ocupar grande parte da receita? Ou vocês acreditam que depois que tudo se normalizar, vocês voltam a focar na experiência offline? Na verdade, a gente só tem uma certeza, na verdade, tem uma certeza absoluta. Eu tenho 11 anos de mercado em relação ao mercado de experiência. A gente tem a certeza absoluta que o evento daqui para frente ele vai se tornar cada vez mais híbrido, com a parte de tecnologia complementando a experiência ao vivo. Então, a gente sabe que o país vai passar por um momento econômico bastante complicado. Todas as marcas vão investir o nível de investimento que as marcas tinham lá atrás para essa área, principalmente de experiência. A gente estava talvez no maior pico aí dos últimos 3-4 anos. Com certeza essas verbas vão ser reduzidas e, consequentemente, a gente vai precisar de impactar o maior número de pessoas com um menor investimento. Então, um plano assim de médio e longo prazo
No médio prazo, os eventos vão se tornar, com certeza, os eventos vão ser online. Tipo, sabe, o nosso mercado foi o primeiro a ser impactado e o último mercado a voltar, quando a gente fala de experiência ao vivo e presencial. E a gente só tem uma certeza que no médio prazo continuam as experiências online e no longo prazo a gente entra dentro dos eventos híbridos, com experiência para um número reduzido de pessoas na parte de contato ao vivo e um online complementando com um maior engajamento de número de pessoas. E como é que vocês estão planejando fazer para poder mensurar esse impacto nas pessoas, né? Como cada um está na sua casa, fica muito difícil de vocês terem essa percepção, né? E até mesmo a gestão da empresa. Como é que vocês estão usando algumas ferramentas? Mudou alguma questão nesse sentido para vocês perceberem? Tanto os funcionários, você citou no início, né? Que são quase mais de 100 funcionários, né? Como é que vocês estão fazendo para poder lidar com essa percepção à distância? A gente já tinha lá atrás, dentro do grupo, a gente sempre teve uma cultura muito focada em pessoas. E eu acho que hoje, todo o investimento que a gente teve, sempre essa nossa característica, realmente nos tornaram ainda mais fortes. Assim. A gente sempre teve um ponto que a gente sempre ajudou todos os colaboradores dentro de uma estrutura de RH bem consolidada. Eu acho que se for para todo mundo entender qual linha de investimento que se deve investir dentro de um negócio, é sempre na linha de gestão de pessoas como prioridade máxima, talvez. E o nosso business, ele não depende muito de inúmeras ferramentas, falando de TM1, inúmeros, sei lá, se a gente tiver uma máquina que a gente possa investir R$1 trilhão, essa máquina entregue projetos criativos maravilhosos. Não, a gente depende 100% de pessoas. Então, sempre o nosso investimento foi focado em pessoas para a gente conseguir manter um equilíbrio entre o time muito coerente. E acaba que a nossa visão de contratação, ela sempre foi muito alinhada com os nossos pensamentos de negócio, de pessoas mais engajadas, formando um time muito mais unido para a gente conseguir crescer independente do momento. Eu acho que, falando como grupo e como ferramenta, eu acho que todo mundo está passando por uma dificuldade de gestão muito forte. Então, eu acho que o maior desafio que a gente passa agora é de como gerir um time à distância. Mas como a gente tem até um aplicativo que a gente brincava, um aplicativo interno que a gente até brincava dentro do grupo, que era para ajudar as pessoas a chegarem num equilíbrio mais coerente em relação a trabalho, diversão, felicidade em relação à família, amigos e outras características diferentes e outros pontos diferentes. Então, sempre o nosso olhar para pessoas ele foi muito grande. O nosso ponto agora é que a gente está sempre como líder, eu acho que é o ponto mais importante, a gente está jogando uma energia completamente oposta do que a energia do mercado. O nosso mercado ele foi muito afetado, lógico, mas a nossa gestão como líder, ela está puxando muito mais para uma característica de inovação do que para uma característica totalmente focada para um mercado de, gente, vamos entender quais são os próximos passos focados em problemas muito mais profundos. Assim. A gente está focando muito mais numa energia positiva, de caminhos positivos, de união de time mesmo à distância, e isso está fazendo total diferença para a gente. Então, acaba que o online ou o home office, talvez, você tem que tomar um cuidado bem grande, porque o papel da liderança ele acaba sendo mais exposto, ele acaba sendo mais necessário como união de time, e o ponto mais importante de agora é, na verdade, todo mundo está cada vez mais unido. Então, acho que, igual a gente está fazendo aqui, é praticamente um olho no olho, isso é muito importante também para a gestão no momento atual. E como ferramenta, a gente tem várias ferramentas que a gente usa internamente de controle, que não são ferramentas muito diferentes da maioria das ferramentas que tem disponíveis no mercado, mas a nossa filosofia ela sempre foi de uma gestão de pessoas mais próxima. E isso é o que está fazendo a diferença totalmente dentro do nosso negócio agora. E as características das pessoas também sempre foram características mais de inovação. Então, acho que a gente está olhando mais para frente do que para trás. Então, você já tinha esse hábito, não foi fácil ir para esse trabalho remoto, né? Eu acho que todo mundo está sofrendo agora. Acho que o nosso maior papel é conseguir manter as pessoas equilibradas mesmo dentro de casa. Então, tipo, a gente fala principalmente, a gente vê isso no dia a dia, principalmente as mães que são pessoas que precisam entregar grandes resultados dentro do grupo, elas estão tendo que conciliar muita coisa dentro de casa. Então, o nosso papel é de realmente apoiar
entender quais são as melhores ferramentas e quais são os melhores pontos que a gente consegue auxiliar essas pessoas para elas conseguirem passar por esse momento. Eu acho que um ponto mais importante é dar tranquilidade para todo mundo. Eu acho que está todo mundo muito apreensivo, então a gente tem como papel de líder entregar uma tranquilidade maior para todo mundo, numa relação mais próxima. Você começou a empreender já tem muito tempo, apesar de ser novo, né, da pouca idade, e em uma das entrevistas que você já deu, você falou da importância da mentoria. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente quem foi, né, seus mentores, em quem você se inspirou e da importância de você ter, né, uma pessoa para te dar um direcionamento, contar para a gente se você mentora alguém hoje em dia, né, como se deu esse trabalho. Na verdade, eu acho que esse é um dos papéis talvez mais importantes da vida. Eu falo que lá atrás, desde a faculdade, eu sempre me inspirei, sempre tentei me aproximar de pessoas mais velhas e pessoas com mais experiência do que eu tinha dentro de cada momento. Eu acho que isso se torna quase uma escadinha, né? Cada vez mais você tem que se aproximar de pessoas que têm um conhecimento maior do que o seu para determinado assunto e você ter a certeza que realmente você não sabe nem 1/10 do que você deveria saber sobre determinado mercado, é o que te faz crescer. Então, talvez, acho que uma das maiores características do grupo sempre foi a inquietude e a gente ter a certeza que a gente nunca é bom o suficiente dentro daquele mercado. Então, acho que dependendo a nossa velocidade de crescimento para o mercado sempre foi talvez mais forte do que a nossa velocidade de crescimento interno como time. Então, a gente tinha uma dificuldade muito grande de conseguir conciliar o número de demandas que a gente recebia versus a velocidade de criação de cultura e desenvolvimento de time. E dentro desse aspecto, principalmente, eu sempre fiquei muito próximo de pessoas que me inspiravam bastante. Tem até uma pessoa de BH aqui que é super... que me acompanha aí há 9, 10 anos, que é um cara que sempre me apoiou e ele é um cara que sempre teve um conhecimento, ele tem hoje mais ou menos 50 anos, sempre foi 20, na verdade ele é 20 anos mais velho, 20, 30 anos mais velho do que eu, e eu sempre me apoiei em pessoas com uma experiência muito maior do que a minha, para realmente ter certeza, e hoje eu tenho essa certeza absoluta que eu posso ajudar todo mundo que está começando um negócio que as fases elas são muito parecidas. Acaba que as técnicas que você tem de geração de negócio, de posicionamento de marca, de jornada de time, de gestão de time, de liderança, você não tem um manual pronto, mas a experiência te entrega muito mais. E eu nunca me espelhei muito dentro das pessoas que realmente se posicionavam dentro do mercado como pessoas super especialistas, mas nunca sentiram a dor do empreender dentro do Brasil. Eu acho que é um desafio gigantesco, uma responsabilidade gigantesca, mas acaba que você sempre tem que estar próximo de quem já passou pelo que você vai passar. E uma certeza, você tem que saber realmente o que filtrar e estar muito próximo quando essas pessoas tiverem oportunidade. Então, eu sempre me aproximei dessas pessoas e sempre quando eu tive algum tipo de oportunidade, eu pluguei de uma forma maior e foram elas que me levantaram até hoje, até onde eu estou. E também um ponto importante é a gente trabalhar e se relacionar da melhor forma possível com 100% das pessoas que estão ao nosso redor. Então, grandes colegas que lá atrás eram colegas, hoje são decisores de grandes negócios que realmente decidem ou não em contratar o nosso grupo. Então, esse é um ponto muito importante. Então, abrir o relacionamento, o máximo de relacionamento possível, isso é muito válido desde que, na verdade, você tenha uma coerência naquele relacionamento e seja 100% verdadeiro. Porque talvez o cara que te contrate amanhã, ele é com certeza absoluta, um cara que você conheceu em uma ocasião totalmente diferente e se tornou um grande parceiro de negócio. A gente sempre teve uma característica que é importante da gente ter um alinhamento com quem está nos contratando, para a gente falar, gente, o meu objetivo também é te promover dentro do seu próprio negócio. Então, vamos crescer junto para entender qual a nossa melhor entrega para você crescer e a gente crescer como grupo. Então, esse é um ponto muito importante. Você falou aí um pouco, Bernardo, dessa dor de empreender no Brasil, né? A maioria de nós aqui sabe na pele como é difícil e a gente queria saber quais foram os maiores obstáculos que você teve, sejam as questões burocráticas, tributárias, não sei se foi uma opção sua começar sem um investidor, né?
ou se porque você não encontrou uma facilidade de crédito no mercado. Quais foram as suas maiores dificuldades nesse início de empreender? Eu sempre empreendi, na verdade, sempre, desde o início, desde o primeiro dia que eu falei assim, gente, vamos montar o meu próprio negócio, eu tinha certeza do tamanho que eu podia ser de acordo com o tamanho do meu investimento. Então, eu acho que tudo começou com praticamente R$ 20.000 e eu tinha certeza que aquele ali era o meu limite máximo de potencial de crescimento de acordo com o tamanho do meu negócio. Então, eu sempre optei, dentro de todo o caminho, subir um degrau de cada vez. Nunca tentar subir um degrau muito maior do que eu poderia subir naquele momento. Então, a gente tem vários cases super interessantes de empresas que foram investidas e tem realmente resultados extraordinários com os sócios do negócio realmente recebendo um valor que é um valor realmente super interessante. E tem outros cases também de empresas investidas que realmente os sócios que construíram os negócios saíram sem ter nenhum real no bolso depois. Então, eu acho que eu optei por ter realmente um crescimento de acordo com a minha possibilidade de tamanho e de potencial, para não ter que quase dever nada a ninguém dentro dessa jornada de crescimento e poder tomar as minhas decisões de acordo com o que era a minha estratégia de negócio. Dentro desse caminho, acho que alguém entrou aqui. É muito mais difícil. Eu acho que o Fernando. Tem como mutar o Fernando? Então, quando você coloca essa equação, você tem algumas... Juliana, silêncio aí. Muta o Fernando, eu não consigo. Isso. Desculpa, Bernardo. Não, bora. E dentro dos principais desafios que existem no Brasil, eu acho que todo mundo está careca de saber. Hoje é muito interessante isso, da gente falar assim, gente, a gente tem possibilidade de crédito para crescimento, a gente tem possibilidade de ter um dinheiro muito mais fácil, mas, em compensação, você precisa de entregar garantias que talvez o empreendedor que está começando realmente são coisas muito desconectadas, praticamente. São coisas, na verdade, é um mundo muito da mídia versus o mundo real. E é isso que eu sempre percebi na minha vida. Eu falei, gente, eu vou concentrar no meu mundo real, porque esse mundo mais imaginário, falar assim, gente, nossa, o cara recebeu um aporte de $1 bilhão. Beleza, deixa o aporte acontecer, porque se você for correr sempre na expectativa de ter aquele mesmo aporte de lá, você não sai do lugar. Então, acho que um principal ponto que a gente tem, não é que eu sou a favor ou contra, eu vou ser sempre a favor da melhor decisão para o negócio. Então, a questão do investimento, no início, para quem está começando um business, realmente é muito complicada no Brasil e é um ponto que é mais fácil você conseguir de pessoas mais próximas, mesmo com uma taxa muito mais alta, do que você conseguir dentro das instituições. Eu acho que isso é uma evolução constante que a gente está passando no nosso país com incentivo ao empreendedorismo. Então, como estratégia, é muito mais fácil se aproximar como relacionamento para conseguir um negócio muito maior do que se aproximar de uma grande instituição para conseguir aquela receita que talvez, aquele investimento que talvez seria o start inicial dentro do negócio. E não adianta querer crescer muito mais rápido do que a jornada natural das coisas. Eu acho que a gente vive num mundo muito ansioso, num mundo que acho que todo mundo é super ansioso e todo mundo quer fazer com que o seu business se torne um business gigantesco em um ano, sendo que talvez uma jornada natural é de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Então, eu acho que dentro desse caminho, você tem um foco muito alinhado dentro de onde você quer chegar e trabalhar com todas as alternativas que você tem dentro do seu nível de relacionamento, isso te faz muito mais feliz do que você ficar sonhando com algo que você nunca na vida você vai conseguir conquistar. Então, ficar postergando isso. E além desses desafios, são vários. Desafio de tributo no Brasil, a gente tem um desafio muito grande, que eu acho que o meu pensamento ele é totalmente invertido hoje. Eu acho que isso eu ajudei muito na verdade eu fui muito ajudado com todas as mentorias. Eu falei, gente, o tributo hoje é talvez quanto maior a despesa de tributo que eu tenho hoje, maior a rentabilidade maior a receita que eu estou gerando, e quem é responsável por cuidar da rentabilidade sou eu do meu negócio. Então, eu até falei isso com a Laurinha, eu nunca fui um cara muito focado no lado mais político, no lado
mais burocrático do nosso país e sempre entendi as regras do jogo e trabalhei em cima das regras do jogo, porque realmente, se eu brigasse muito contra isso, eu ia perder muito mais tempo do que dedicando no meu próprio negócio. Então, são vários desafios. Tem um desafio que talvez é um dos maiores que eu enfrentei, muito mais do que a parte, talvez, de investimento ou a parte tributária do país, que é a parte da sua capacidade de contratação que você tem de fazer as pessoas acreditarem no seu projeto quando você não é ninguém. Então, essa é talvez a maior dificuldade que todo empreendedor leva dentro da sua construção. Para você conseguir reter uma pessoa muito qualificada quando o mercado está superaquecido, é talvez um dos maiores desafios que todo empreendedor tem hoje em dia dentro do país. Principalmente quando a gente fala no mercado, talvez, de tecnologia, por exemplo. Tenta reter hoje um cara de tecnologia acreditando num projeto que está no início, entregando para ele R$1.000, R$2.000 por mês, e fala assim, acredita em mim que daqui 5 anos ou daqui 10 anos você vai ser super premiado para isso. Eu tenho certeza que outras big empresas de tecnologia vão estar oferecendo para esse mesmo cara, se ele for muito bom de serviço, lógico, 5, 10, 15 e 20 mil reais, e a probabilidade de você conseguir reter esse cara, ela é muito baixa. Então, uma das maiores dificuldades que eu passei na vida sempre foi a questão de retenção de talentos, que eu precisei de encontrar pessoas que realmente acreditavam no projeto para a gente poder crescer e construir isso juntos. E acaba que eu consegui isso de uma forma incrível. Então, acho que quando você é mais sensato, quando você consegue trazer as pessoas para o seu time, é maior o seu sucesso no longo prazo. E eu acho que você tem que pensar muito mais no longo prazo hoje do que no curto prazo. E uma dificuldade grande também era quando o negócio começou a crescer e eu tinha que ir para São Paulo. Aí, na hora da entrevista, na hora da reunião em São Paulo, as grandes empresas decidiam, as grandes empresas que contratavam os nossos negócios eram em São Paulo, o cara olhava para mim e falava assim, pô, velho, sou empresa de BH, não quero fazer negócio com você não, esse sotaque de mineiro aí. Tô brincando, mas essa foi uma dificuldade muito grande, assim. Eu acho que quando a gente fala do mercado, hoje o mercado mudou muito, as grandes empresas de tecnologia, mesmo estando hospedadas, na verdade, em BH, conseguem fazer negócios para o mundo. Quando eu comecei a construir todo o nosso negócio, ou era São Paulo ou era São Paulo. Então, hoje, você consegue estar aqui, um exemplo da própria Hotmart, que eu super admiro, você consegue gerar negócio para o mundo. Naquele tempo, principalmente falando do mercado de marketing, eventos e comunicação, tratamento de dados, inteligência de dados, era só São Paulo. Então, a gente tinha uma dificuldade ainda maior de conquistar o mercado de São Paulo. Tipo, o nosso jeito mineirinho, ele ajuda muito, na verdade. Não, e você demonstra muito esse jeito, porque você parece ser muito focado e muito pé no chão, né? Então, não sei se com a pandemia você teve que eventualmente reduzir salários ou desligar pessoas, mas você passa essa tranquilidade. Você sofreu algo, por exemplo, no seu caixa, ou teve que reduzir salário, alguma coisa, ou essa sua visão de longo prazo ajudou a manter todo mundo bem e as contas equilibradas? A gente, acho que como todo negócio hoje no Brasil, a gente teve que sim tomar algumas medidas para a gente preservar o nosso negócio no longo prazo e, ao mesmo tempo, manter um relacionamento muito forte com o time. Essa talvez foi uma das maiores dores que eu já tive na minha carreira profissional. Então, a gente demorou 11 anos para montar um time incrível e algumas pessoas, poucas pessoas do nosso time ficaram no caminho agora com relação a esse momento que a gente está vivendo. Quando a gente está falando de a gente está falando de 3 negócios diferentes. Dentro da empresa de tecnologia, nada mudou e a gente continuou crescendo bastante nesse momento. Dentro da empresa, da plataforma de comunicação focada no mercado feminino também, nada mudou e a gente segue dentro da mesma forma. Já a empresa que é a TM1, algumas pessoas que tinham qualificações muito focadas para as entregas no campo, que eram as grandes construções, realmente a gente não conseguiu manter nesse momento, porque a gente não entende como médio prazo a possibilidade de a gente ter grandes construções físicas. Então, acaba que a gente está dando um apoio gigantesco para algumas dessas pessoas que realmente foram dentro de um time gigantesco, a gente tomou a decisão de poucas pessoas, e a gente aplicou também uma parte da regra de redução de valor até para a gente
ter essa jornada do longo prazo com uma empresa 100% saudável. Mas, de forma, eu acho que uma parte, para todo mundo que está passando por um momento mais delicado nesse momento, eu acho que tem que ser uma troca muito direta com o time, muito transparente. Então, eu acho que quando você vira a chave de um negócio, você tem uma curva, que essa curva, ela dentro de um gráfico, ela é uma barriga negativa, mas depois com um potencial gigantesco de um crescimento muito acelerado. Então, nesse momento, o que a gente fez foi realmente conversar, sendo muito transparente com o time, aplicamos algumas coisas, mas com o time completamente unido, e esse mesmo time está super focado hoje em trazer, talvez, uma rentabilidade para o negócio, talvez muito maior do que a de antigamente. A gente estava querendo saber sobre o seu começo, né? Você começou a empreender muito cedo e tem um caso que a gente queria que você contasse com mais detalhe, que foi que você começou a empreender com tererê, né? Tá rindo aí, Laurinha? Não, eu na queria verdade... entender como é que veio essa veia empreendedora, se seus pais têm negócio, ou se já desde pequeno você já queria procurar algo nesse sentido, empreender, né? Ter seu próprio negócio, independente de qual área. Eu acho que para empreender, o cara tem que gostar pra caramba. Tipo assim, é uma vida que, te falo, gente, você tem que ter um apoio muito grande dentro de casa em relação à namorada, à esposa, a qualquer outra coisa. Não em relação a, lógico que tipo, os pais sempre vão ajudar e eu acho que eles precisam de um apoio muito mais psicológico do que financeiro. Então, eu acho que dentro da área, tipo, o empreendedor ele precisa de ter muito mais cabeça do que qualquer tipo de investimento financeiro, que o investimento financeiro talvez ele fica muito longe da necessidade de você ser super centrado e focado e conseguir tocar um mesmo negócio por muito tempo, se entendendo que existe oscilações gigantescas. Então, desde moleque, desde novo, eu sempre tive a vontade de ter meu negócio próprio. Meu pai trabalhava numa grande empresa e depois ele montou um negócio próprio também. Mas não sei, acho que veio de uma vontade interna e eu sempre, quando eu tinha 10, 12, 13 anos, eu comecei a vender algumas coisas para poder ter meu próprio dinheiro. Então, a vontade sempre foi ter meu próprio dinheiro, para não depender basicamente de ninguém e não tinha vontade de trabalhar para quase ninguém também. Então, eu falei, gente, eu vou fazer meu próprio dinheiro. Eu fiz um estágio, sei lá, um estágio que não tinha nada a ver comigo. E essa história do tererê, que ela é uma história legal, talvez foi a maior margem que eu já tive percentual dentro de algum negócio. Então, na época, sei lá, eu estudava na escola, devia ter 14 anos de idade, 13 anos de idade, estava super na moda os tererês para os cabelos das mulheres, que era aquele tererezinho colorido. E eu lembro que em BH, na Galeria Ouvidor, o rolo de 100 metros custava R$7. Eu até já falei isso algumas vezes. E eu conseguia vender dentro da escola a R$1 o metro. Então, o que acontece? A gente agregava muito valor pela não necessidade de deslocamento das meninas para poder comprar onde que elas não tinham nem noção onde comprava isso. Então, acaba que a lição do tererê é que, na verdade, se a gente fizer um cálculo de percentual de margem por investimento, a gente pagava R$7. Eu pagava R$7 em 100 metros e vendia R$1 o metro. Então, na verdade, a cada R$7 eu fazia R$100. E isso foi um primeiro case que durou por algum tempo. Depois que a moda acabou também, já era, porque aí popularizou. Então, a gente pegou a onda, eu peguei a onda da rentabilização com valor agregado ao produto, que depois disso virou popular, aí já era. Então, eu sempre tive essa característica de trazer um pouco do que, acho que desde 13 anos de idade, eu sempre fui muito antenado do que estava rolando tipo, como tendência, e essa é a característica do grupo inteira hoje, se todo mundo entender todos os projetos. Acho que a Netflix escolheu a gente para ser a agência deles dentro do Brasil também, para toda a parte de brand experience, muito por causa disso, que a gente está muito antenado à tendência, para a gente antecipar a tendência e aplicar aquele tipo de tendência. Então, essa parte de tendência é quase a explicação do que foi o tererê lá atrás, entendeu? Mas isso é tipo um pouquinho do início do que realmente eu comecei a fazer. Então, foi bem engraçado, na verdade. Eu acho que o maior produto, a maior margem que eu já consegui da história.
E falando um pouquinho das tendências, né? Você ter essa percepção, a gente consegue ver porque o Sofisticado Sem Ser Cara, eu sigo a Isadora já tem um tempo, vou fazer Ah, uma que legal. Ah, que e a gente legal. vê que foi uma percepção muito boa, porque contrapôs um pouco o que as influencers faziam de marcas muito caras, looks, né, muito caros, e ela seguiu, né, num ensinamento um pouco controverso. Você está enxergando algum novo negócio, alguma nova tendência para o futuro? Tem alguma ideia nova borbulhando aí que você acha que pode vir a ser uma nova tendência, tanto de demanda ou de estilo de consumo nos próximos meses, né, nesse médio e longo prazo? Um ponto que eu acho que é um ponto para a gente ficar super atento, eu acho que a gente a gente está passando por um momento que ele é muito interessante, que é principalmente das pessoas mais idosas, elas foram obrigadas a se digitalizar. Então, grande parte das empresas que a gente atendia tinha um sério problema que a maioria da população, a maioria não, grande parte da população brasileira não era digitalizada e isso fazia com que elas não consumissem tipo determinado produto que tá sendo ofertado no digital, né? Então acaba que hoje com essa virada do mercado as pessoas foram obrigadas a entrar dentro do mundo digital. Acho que todo mundo está vivendo isso dentro da própria família. Os nossos próprios parentes não podem ir no banco mais e são obrigados a aprender a trabalhar dentro dos aplicativos. Então acho que como tendência basicamente, no futuro, as pessoas estão mais treinadas, elas vão estar mais treinadas a consumir produtos digitais. Produtos digitais vão ser, com certeza absoluta, eles vão entregar tipo, uma profundidade de conteúdo interessante com um custo muito mais acessível. Então, eu acho que quem conseguir se preparar para entregar produtos que podem ser entregues via digital, mas com as experiências híbridas, que talvez é um produto digital com uma experiência híbrida, e ao mesmo tempo um custo muito mais acessível do que uma experiência ao vivo, pode se dar muito bem. Então, quando a gente fala da construção do Sofisticada, lá de trás, quando a gente decidiu, a Isadora foi para São Paulo, a gente sentou na mesa, falei assim, e agora? O que você vai fazer aqui em São Paulo, nessa cidade? Ela saiu de uma cidade de 16 mil habitantes, que é São Domingos do Prata, no interior de Minas, e foi para São Paulo, tipo, num mundo que acho que todo mundo que vai para São Paulo, eu tive essa fase, todo mundo, acho que 90% das pessoas têm essa fase. É quase um ano de depressão, porque você está longe dos seus amigos, as pessoas são totalmente frias, todo mundo está relacionado, tem uma relação lá muito grande a negócio, então não existe o mesmo calor de relacionamento que a gente tem em Minas, e essa mesma proximidade que a gente fica tão feliz aqui. Então lá as pessoas são mais frias. Tomar um café, né? É não, o cara entra no elevador e não olha na sua cara. Até hoje eu não consigo entender isso. Mas depois, com o tempo, você começa a entender e fala a pressão que as pessoas vivem lá, uma pressão tão grande de trabalho, que talvez você comece a entender um pouquinho dessa realidade do que o mercado de São Paulo vive. Então, o que a gente combinou foi, eu falei assim, ô Isadora, eu acho que isso, a gente está colhendo todos os frutos disso agora, e eu acho que também no futuro. A gente tem que fazer uma coisa, algum produto que, independente de qual cidade que a gente esteja no mundo, a gente consiga entregar com transparência, qualidade e um engajamento muito forte de toda a base. Foi aí que nasceu o Sofisticada, que ela veio também com uma necessidade. Falou, Bernardo, eu sou arquiteta, trabalho há vários anos como arquitetura, mas o que eu sempre sonhei na minha vida, e que eu sempre gostei, foi a área de moda. Então, eu acho que se eu tenho um conselho aí, que é um conselho mais clichê do mundo, mas depois desses 11 anos eu tenho certeza absoluta, se você não trabalhar com o que você realmente ama e dar sangue ali, principalmente para empreender, você vai desistir no primeiro ano. Isso é fato, eu tenho certeza disso absoluta. Você pode ter uma super ideia agora, mas se você não amar o mercado que você está trabalhando, no primeiro ano você desiste, você sai fora daquilo ali, e você fala assim, gente, aí você começa a dar um tanto de desculpa. Ah, não, o meu mercado não está favorável. Ah, não, está acontecendo tal coisa. Então, tipo, entenda o seu caminho, pegue uma oportunidade que realmente você super ama, com características do mercado que você super ama, e que você entenda que nos próximos 10 anos você vai trabalhar com aquilo. Então, acho que esse é um ponto importante. Então, como oportunidade, eu vejo muito isso. A construção de soluções híbridas com um custo muito mais baixo do que o custo atual de determinados projetos. O que eu vi acontecendo agora há pouco tempo também
e até um desenvolvimento que a gente está fazendo, são as próprias lojas híbridas. Não sei se todo mundo já viu, que foi até uma empresa de chocolate de São Paulo, chama Dengo. Ela pegou a própria loja física, instalou uma ou duas webcams e você tem toda a navegação e a compra online com a interação com o vendedor. Então, isso é a coisa mais legal para um público que talvez não consiga comprar dentro de um site, ou então dentro de um WhatsApp, ou então dentro de um aplicativo de compra, tipo um Rappi, um iFood, alguma coisa assim. Então, o próprio vendedor, ele está online, está te instruindo qual o melhor chocolate que você vai comprar dentro da loja, com um checkout transacional dentro da própria plataforma. Então, é como se minha mãe estivesse na frente do próprio computador, escolhendo com o próprio vendedor dentro da loja qual o produto que ela queria levar. Então, a diferença é só que ela não desloca até a loja. E talvez esse pode ser uma grande reinvenção do varejo aí também, de uma forma híbrida, que eu tenho total certeza disso. Agora, Bernardo, eu tenho uma pergunta da nossa associada, da Laura Rabelo. Ela quer saber a sua opinião como empreendedor, se você fosse registrar sua empresa hoje, para o registro no Brasil com todas essas taxas, ou em países como Estônia, ou então em Hong Kong, em que a burocracia e as taxas são muito menores e descomplicadas? Eu Ou continuaria patriota a vida do Brasil? Eu registraria 100% no Brasil, entendendo todas as dificuldades e pensaria isso quando o negócio estivesse um pouco maior. Eu acho que esse não é o principal tema que você tem que perder mais energia. Pensa que a energia que você vai perder registrando a empresa num país completamente diferente, a burocracia que você vai passar por isso também, na hora de você abrir uma conta no banco aqui, na hora de você estruturar tudo isso, pode ser muito pior do que você estar focado dentro do seu próprio business. Para mim é o seguinte, foca dentro do próprio business e aceita o lugar que você vive, na verdade, né? que é o próprio Brasil. Ou então muda daqui e vai para fora. É bem mais complicado. É bem mais complicado. Você, durante essa pandemia... A gente está fazendo muito barulho para mudar alguma coisa aqui. A gente está fazendo barulho para mudar, viu, Bernardo? Exatamente. Eu concordo. Eu acho que, na verdade, assim, quando eu falo do negócio versus a burocracia, tipo, o ponto mais importante, você como empreendedor, você foca no negócio e você entende quem que pode te auxiliar para poder focar na burocracia também. Porque se você, no começo, como empreendedor, está começando seu negócio, você decidir focar só na burocracia, seu negócio não cresce. Então, acho que o ponto mais importante, é igual hoje com a estruturação do nosso negócio, depois de, sei lá, 5 anos de business, a gente montou uma área interna para poder entender como que a gente consegue evoluir em toda a parte burocrática para a gente conseguir ser mais eficiente na parte burocrática. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Acho que a gente tem que ter, principalmente como empreendedores, a gente tem que unir essa força e unir a nossa energia para conseguir mudar aspectos no Brasil que fazem com que a gente também não consiga crescer de uma forma linear igual em outros países. Aqui a gente vive numa montanha-russa pesada. Num dia você está com sucesso total, no outro dia você está no caos total. Então, eu acho que a gente tem que, como negócio, como empreendedores, eu acho que principalmente falando da nossa geração, ter união para a gente conseguir mudar. Porque sozinho, se focar na burocracia e não focar no seu negócio, é completamente fora sei lá, da realidade do que você pode entender como crescimento. Bernardo, se você tem que... Desculpa, Bárbara, mas é só um comentário. Se você tem que focar mais no burocracia do que no seu próprio negócio, o seu negócio não deve valer a pena, né? Muda de ideia, muda de negócio. Exatamente. Aí você não consegue decolar, você vai ficar sempre rodando ali. Acho que tem um ponto que eu falo que é muito importante, que é algumas frases assim você leva para a vida, mas se você pegar, sei lá, 2 pessoas e colocar, tipo, uma pessoa está vendada e colocar um pontinho final lá na frente, a pessoa vai ficar rodando e nunca vai conseguir chegar nesse ponto. Se tem uma outra pessoa que não está vendada e está enxergando um pontinho lá na frente, ela vai devagarzinho, mas uma hora ela chega nesse ponto. Então, o que a gente tem que entender é tomar muito cuidado para não ficar rodando e não ter uma direção clara de onde que você quer chegar, entendeu?
Tem que ter o foco. Eu ia te perguntar se você, por conta desse novo contexto, tinha algum lançamento que você ia fazer nesse período que você desistiu de fazer, ou que você adiou, ou algum outro negócio, algum outro braço dos negócios que você estava abrindo, que você desistiu. Você teve que fazer alguma mudança radical aí nos negócios por conta da pandemia? Teve, com certeza absoluta. A gente está vindo para o nosso melhor ano da história. A gente estava programando vários investimentos em vários eventos internacionais para a gente enviar o nosso time para poder pegar um aprendizado muito grande e trazer para o Brasil. Eu sempre tive uma característica, um ponto de investimento legal. Eu acho que, independente do tamanho do seu negócio, esses eventos internacionais, eles fazem com que o funil de pessoas que têm acesso a esse tipo de evento são pessoas ou extremamente necessárias ou são pessoas com altos cargos dentro das principais empresas. Então, se você está falando, essa sempre foi uma estratégia minha. Então, se você está falando de um investimento que aí, sei lá, mais ou menos 10 mil reais, 12 mil reais, quem tiver a oportunidade de entender o tanto que esse investimento retorna, porque você está encontrando um funil muito grande de pessoas que são extremamente qualificadas, você pode talvez dedicar um ano de comunicação dentro do seu negócio, mas você não tem a mesma possibilidade e probabilidade de encontrar essas pessoas igual dentro desses eventos internacionais. Então, lá, a gente começou o ano muito programado para a gente investir em vários eventos internacionais, enviando o nosso time para esses eventos internacionais para aumentar o nível de relacionamento, de exposição da nossa marca e de geração de negócio também. Então, isso foi totalmente cortado, isso não existe mais. E um outro ponto que a gente estava programando também, a gente ia lançar mais um business que atenderia o nosso próprio negócio, que chamava até Tinko, a plataforma. Que era uma plataforma de engajamento e motivação do time interno. A gente conseguia entender como que a pessoa estava de acordo com uma análise de banco de dados, que todo dia a pessoa dava uma nota assim, de forma super intuitiva dentro da ferramenta, e a gente entregava um benefício direcionado para ela de acordo com o momento dela. E a gente cortou totalmente esse investimento, esse lançamento para 2020. É claro que se a gente já tivesse lançado, a gente estava colhendo frutos maravilhosos agora, porque é um apoio muito grande para todos os funcionários, principalmente de todas as empresas. Mas como o produto estava na fase final e não estava pronto para o lançamento, a gente adiou totalmente, sem data determinada para a gente poder fazer isso. Entendi. Laura, você quer fazer alguma consideração agora? Não? Não, no final. Ô Bernardo, eu queria que você falasse para a gente agora qual foi o maior aprendizado que a questão da pandemia, né, trouxe para você, que a gente percebe que você é um cara super focado, pé no chão, objetivo. Qual outra lição, né, além de continuar mantendo o foco, de ser resiliente, que a pandemia te trouxe? Para mim, eu acho que a principal resposta para isso é uma decisão que eu tomei, sei lá, quando eu comecei meu primeiro negócio. Eu sempre fui um cara de investir em relacionamentos de longo prazo. Então, esse é um ponto extremamente importante. Outras empresas investem em relacionamentos curtos e tem uma rotatividade de cliente muito grande. Então, a gente sempre optou, desde o começo, por investir em relacionamentos de longo prazo. Nesse momento, a consolidação desses relacionamentos de longo prazo fizeram com que a gente tivesse uma segurança muito maior junto com esses nossos clientes. Então, acho que a melhor decisão que eu já tomei na minha vida foram talvez duas relacionadas a negócios. A primeira, decidir e dedicar em relacionamentos de longo prazo, sabendo que todo relacionamento de longo prazo tem altos e baixos, e isso você tem que controlar. Você está falando de um relacionamento como se fosse praticamente dentro do seu relacionamento dentro de casa. Você sabe que tem momentos de várias ondas diferentes, mas eu acho que esse é o principal ponto. Quando você fala de crescer junto com algum parceiro, num momento totalmente negativo, igual a gente está vivendo hoje dentro do país, essa relação ela já é fortalecida. Se ela fosse uma relação pouco fortalecida, ela seria quebrada na primeira semana da pandemia. Então, essa, para mim, foi uma das melhores decisões e que a gente está colhendo todos os frutos dela agora. E a segunda decisão foi investir lá atrás dentro do mercado de tecnologia. A gente sempre trabalhou muito forte no mercado de experiência ao vivo
E a gente viu essa oportunidade há 4, 5 anos atrás e a gente falou, gente, a hora é agora da gente crescer muito forte dentro do mercado de tecnologia, porque tinha acho que dentro do mercado aí de empreendedorismo, todo mundo falava, mas, gente, em 2020, todas as empresas necessariamente devem ter como base tecnologia, independente do que você faz. Então, a gente tomou a decisão certa lá atrás. Se o cara tem uma padaria, basicamente, tipo assim, se ele conseguir ter um controle de tecnologia ali, de retenção de clientes, de todas as outras coisas, ele vai se dar muito melhor do que qualquer outra empresa. Então, desde um business, que é um business talvez considerado em 90% ao vivo, essas pessoas que estavam preparadas minimamente com tecnologia de delivery, por exemplo, estão surfando uma onda super positiva agora. Quem não estava preparado está surfando uma onda super negativa. Então, eu acho que as duas maiores lições realmente da minha vida empreendedora, vivendo esse momento agora, foram essas. E outro dia a gente fez até um evento super interessante, que tinham vários CMOs aí de várias empresas, e o que todo mundo tem uma certeza, as pessoas mais experientes que a gente, falam, gente, toda crise passa, a gente vai sofrer pra caramba, a gente está aqui arrancando os cabelos, acho que está todo mundo passando por um momento extremamente delicado, mas a gente tem que olhar para o futuro. Se a gente olhar só para hoje e para mês que vem, a gente talvez não tenha nem vontade de levantar da cama. Então a gente tem que entender que esse momento vai passar e a gente tem que ter paciência para isso, e serenidade, e principalmente cuidar muito dos custos e preservar o caixa das empresas e das pessoas físicas também. Uhum. Bernardo, eu queria te agradecer, né, pela disponibilidade. A gente sabe que você está com a nenenzinha em casa, né, super nova. Obrigado. Nessa mudança. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. A gente agradece muito por essa troca, né, de conhecimento, de experiência. Muito obrigada mesmo. E vou passar a palavra agora para a Laura, para a gente poder encerrar o nosso evento. Muito obrigada. Beleza, muito obrigado, Bárbara. Valeu demais pelo convite mesmo. Bernardo, realmente, como a Bárbara disse, a gente só tem a agradecer você ter tirado um pouquinho do seu tempo, não só do tempo com a Olivia, mas é um momento que está todo mundo com muito trabalho por causa do transtorno do coronavírus. Você falou de parceiros aí, eu queria aproveitar para agradecer os nossos parceiros que, mesmo com todos os transtornos da pandemia, continuam nos apoiando para que a gente consiga realizar os nossos eventos. Então, vai aos nossos apoiadores Ouro, Araújo, The One e Center Lab. Obrigada. Aos mantenedores Calab Negócios Imobiliários, Escopo, Franqueira Seguros, Via Capital e CATS. Também muito obrigada. Aos parceiros Formato, Marcelo Candioto, MCSA, Rei dos Estojos e Abra Vídeos para Web. Muito obrigada. E agradeço a Bárbara também por ter se disponibilizado para realizar muito bem e mediar esse evento. Parabéns, Bárbara. A gente fica muito feliz de ver os associados se engajando e se preparando para os eventos. É muito legal. E mais uma vez, Bernardo, obrigada. Espero que você possa estar mais em BH por outros motivos, não só forçosamente pelo coronavírus, mas que a gente possa ver os seus eventos e presenciar os eventos que são realmente assim impressionantes e são incríveis. Eu já tive a oportunidade de ver alguns e quero muito em breve poder presenciar um evento, não só um híbrido, um virtual, mas acho que já está todo mundo cansado disso aí. Então, muito obrigada e até a próxima. Então, um evento presencial. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que quando a gente fala de parceria de longo prazo, eu acho que o ponto mais interessante é todo mundo analisar isso aqui e entender o tanto que tem gente que está construindo coisas, projetos, ideias, empresas e business super interessantes que vão estar gigantes lá na frente, e a importância da união do que vocês estão fazendo. Então, acho que essa que é a parte mais legal. A gente se apoiar em conhecimentos diferentes fazem com que a gente cresça muito mais rápido e que a gente encurte o nosso tempo
de aprendizado. Então, acho que esse é o ponto mais importante. Eu acho que essa é uma das maiores iniciativas, das maiores características que vocês têm. Então, eu acho que essa união do time faz com que todo mundo encurte o seu caminho, porque você aprende com as outras pessoas que têm conhecimentos diferentes ao seu conhecimento. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado, Bárbara, muito obrigado, Laurinha, muito obrigado para todo mundo que a gente trocou um pouquinho de ideia, e conta comigo para o que precisarem. Obrigada. Até mais, galera. Evento encerrado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.